A ciência e os medicamentos, páginas 146 até a 148. A ciência e os medicamentos. Todos os medicamentos disponíveis nas farmácias foram desenvolvidos por cientistas. Antes de ser comercializado, cada medicamento é testado muitas vezes em laboratório. Esse cientista aí testou e ele falou: pronto, já pode ir para a farmácia. Página 147. Leia a seguir como o pesquisador inglês Alexander Fleming, esse senhor aqui, ó, de 1881 a 1955, descobriu o famoso antibiótico penicilina. Olha o que aconteceu. Fleming desejava encontrar uma substância capaz de eliminar as bactérias causadoras de doenças. Ele realizou vários testes, mas não teve sucesso. Um dia, Fleming notou um fungo, um mofo, uma levedura, que estava crescendo em seus experimentos e matando as bactérias. Então, o cientista cultivou esse fungo e retirou dele a substância que procurava. Como o nome do fungo era penicillium, Fleming chamou o remédio de penicilina. Essa substância tem salvado inúmeras vidas desde aquela época. Que legal, né? Você viu que não foi por acaso, entre aspas, né? Ele fazendo um monte de testes, os testes dando errado, mas um que não era realmente teste estava dando certo. E daí ele continuou e descobriu a penicilina. Então aqui, ó, eu tenho uma placa de Petri em que tem colônias de fungos. Aqui eu tenho uma laranja mofada e um morango mofado. Daí tem uma ampliação de microscópio mostrando esse fungo que é esse mofo que o Fleming descobriu. E aqui, ó, tá o remédio original, né, penicilina, e aqui ele no seu ambiente de trabalho, uma foto. Página 147. Assim como a penicilina, muitos outros medicamentos foram desenvolvidos para auxiliar no combate às doenças. Alguns deles tratam apenas os sintomas. Por exemplo, elimina a febre, alivia a dor, etc. Enquanto os outros são capazes de exterminar os micro-organismos que causam enfermidades. Esse é o caso, por exemplo, dos antibióticos, que matam as bactérias responsáveis pela ocorrência de infecções em nosso organismo. Os medicamentos são utilizados enquanto a pessoa está doente. Contudo, existe outro método fundamental para se evitar enfermidades, é a vacinação. Olha o recado. Somente os médicos podem receitar remédios. Nunca tome medicamento por conta própria. Sabe, os medicamentos, todos eles, claro que eles vão ajudar a gente, mas todos eles são drogas. Tanto é que as farmácias chamam drogaria. Eles são bons porque o médico testou e fala, ó, toma tal hora, tanto. Mas se a gente não souber todas essas regrinhas, a gente pode estar se matando. Então não pode, esse recado é real. Só use remédios se você tiver consultado com o médico. Combinado? E agora a gente vai entrar num tema muito importante, a vacinação. A ciência e as vacinas, página 148. Por que precisamos ser vacinados? As vacinas preparam o corpo para se defender do micro-organismo específico. Dessa forma, sempre que tivermos contato com eles, o corpo saberá como se proteger, evitando que fiquemos doentes. Há vacinas para cada fase da vida e é necessário tomá-las nas idades certas. Algumas delas devem ser tomadas mais de uma vez. Existem esse tipo, que seria a vacina de gotinha oral, e existe também a vacina injetável. As duas são importantes e existe um calendário, desde que nasce até a velhice, até os idosos. Todos têm a fase correta de se tomar a vacina. No Brasil, nós ainda temos no nosso sistema de saúde as vacinas gratuitas e com campanhas de vacinação por períodos. Isso é muito bom.
Então, por exemplo, a gente está numa pandemia. A hora que essa vacina for liberada, com certeza vai ter uma campanha de vacinação. Em outros países, as pessoas vão ter que pagar para usar. Aqui no Brasil, provavelmente, ela vai estar disponível para a população. Você vê só como é? Então, a gente tem que valorizar o que é bom. E isso é uma coisa muito boa. E outra coisa, gente, a vacina brasileira é de alta qualidade. Eu tinha um amigo que era médico e imunologista. E ele falou uma vez pra mim, eu tinha o meu filho mais velho, bem pequenininho, bem bebê. E eu tava com dúvida, assim, né, se eu tomava aquela vacina do posto ou se eu pagava a vacina numa clínica especializada. Sabe o que ele falou pra mim? Eu falei assim, olha, eu prefiro a vacina do posto, porque ela tem um giro maior, é mais fresquinha e elas são ótimas. Às vezes você vai numa clínica, paga caro lá e a vacina tá um pouco parada lá. Eu fiquei pensando, falei, sabe que tem uma certa lógica? Tá certo. Nem todas as vacinas tem no posto de saúde. Algumas é bom a gente procurar fora numa clínica e pagar por ela. Mas se tiver no posto de saúde, dá para confiar, viu? Como as vacinas agem no organismo das pessoas? Então, aqui é uma propaganda do próprio governo, tá? Ele tem um movimento muito grande para que haja vacinação, porque é mais proteção para todos, porque existe uma tendência de queda, ó, a queda da vacinação no Brasil. Existem muitos mitos, muitas coisas erradas que as pessoas falam a respeito da vacina. Então, eu não vou ler aqui, eu vou explicar para você como é que funciona, tá? Os cientistas, eles pegam o micro-organismo que faz o problema, sendo bactérias, vírus, o que for, e eles tratam esse micro-organismo. Às vezes, esse micro-organismo está até vivo, mas ele está atenuado, quer dizer, ele está desmaiado. Está vivo, mas desmaiado, como se fosse isso. Ou, às vezes, eles pegam só fragmentos, pedacinhos desse micro-organismo, que é o suficiente para a célula do nosso corpo de defesa reconhecer, aprender a matar, a combater e mandar o comando, que seria uma célula de memória, para que quando esse micro-organismo encontrasse de novo, fosse como se fosse um cartaz. Procura-se. É isso que a vacina faz. Então, daí, quando é ingerida, colocado, né, gotas ou pelo remédio, o nosso corpo produz procura-se, que seriam essas marcas que a gente pode chamar de anticorpos. E ele vai encontrar, e quando ele encontra, ele avisa todo o exército e é feito, ó, uma produção em massa da célula de defesa seria para ter o anticorpo. E esse anticorpo vai grudar e imobilizar, amarrar esse micro-organismo invasor e assim neutralizando ele não consegue se reproduzir. Então, para que serve a vacina? Gente, a vacina é ensinando o teu corpo de quem tem que se defender. A gente não fala para as crianças, com certeza já falaram para vocês, não converse com estranho, não entre em carro de estranho, não ande sozinho. Por que os pais fazem isso? Para você se proteger. Sabe o que é a vacina? É a mesma coisa. É chegar em você falando assim, ó, cuidado com isso faz mal, aprenda a se defender. E já deixar você em alerta. Então, quando esse invasor de verdade vier, teu corpo já sabe se defender. Você viu como é importante tomar vacina? Só que tem gente que mente, tem gente que engana, tem gente que não quer tomar vacina. E isso tá errado. A imunização não só beneficia quem foi vacinado, mas também toda a população, oferecendo menos chances de contrair qualquer tipo de infecção causada por vírus e bactérias, uma das medidas mais eficazes no combate a doenças no Brasil. Tem gente que fala assim, eu não fui vacinado, mas eu também não peguei nunca doença. Sabe por quê que às vezes essa pessoa não pegou nenhuma doença? Porque ele não foi vacinado, mas em volta dele todo mundo foi vacinado. Então a doença acaba não chegando nele. Mas se essa moda pega, ele não foi vacinado, mas daí esse também não foi, esse também não foi, o que vai acontecer com a doença? Vai pegar nele. Você viu como é importante? Então é isso que está falando. Não é só quem se vacina que é beneficiado, é toda a população. Porque o vírus, ou a bactéria, quando vem, ela não progride, ela não se espalha, porque todo mundo já está defendendo,
já sabe se defender, já aprendeu, o corpo está imunizado, quer dizer, já sabe se defender. Bem, existe um calendário que a gente chama carteira de vacinação, em que diz a data correta para cada vacinação que a pessoa deve usar. Pede para sua mãe, para o seu pai aí, e fala assim, eu tenho uma carteirinha de vacinação? Ó, eu trouxe aqui a carteirinha da Larissa, caderneta na verdade, né? E do Alexandre. O do Guilherme é um pouco diferente. Na verdade, cada um tem uma forma, porque eles têm idade bem diferente. Mas todos são dados pelo governo do Brasil, tá vendo? Ó, pelo SUS. Dentro, além das informações básicas de cada um deles, tem uma agenda de crescimento, ó, os gráficos, tá vendo? Para acompanhar, ver se a criança cresceu direito, se não cresceu. E tem a parte das vacinas, tá vendo? Ó? Cada vez que é dada a vacina, é colocado a dose, o lote, o local que foi feito, qual é o medicamento e quando vai ser a próxima dose, quando é que vai ser tomado de novo. Então, isso é importante, você estar em dia com essa vacinação. A mesma coisa nesse outro modelo, ó. Também tem o nome, no caso aqui já tem até a carteirinha dela do SUS. E aqui na frente, muitas informações que são interessantes. Mas aí na carteirinha dela de vacinação é rosinha, porque é menina, ó. Também, algumas elas colocam a própria adesivo da vacina, outros carimbinhos, outros só escritos, mostrando que a criança está dentro do ritmo. E existem campanhas nacionais aí, fora daqui ainda tem as campanhas, que daí fala assim, ó, hoje todo mundo de tal e tal idade vai se vacinar. Então, a gente precisa levar isso em conta. Se a gente parar de se vacinar, doenças como o sarampo, por exemplo, que não existia, agora existe de novo em alguns lugares, vão voltar. A gente não deve parar de se vacinar, tá bom? Página 148. Quais vacinas você se lembra de já ter tomado? Elas o protegem contra quais doenças? Então, isso aí vai ser uma coisa pessoal tua, você que tem que responder. E ali, assinale M para medicamento e V para vacina. Tomamos quando estamos doentes, medicamento. Prepara as defesas do corpo, vacina. Tomamos para evitar doenças, vacina. Trata apenas os sintomas da doença, medicamento. Sua carteirinha de vacinação está em dia? Esse aqui, ó. É a sua, está? Nós vamos agora assistir um vídeo do próprio SUS, né? Do governo do Brasil, explicando sobre a vacinação. Como a vacina age no organismo das pessoas. Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Eu trouxe aqui 5 mitos. Mitos é mentiras sobre a vacinação. Então, não é verdade isso, são mitos. A vacina causa autismo ou outras doenças. Mito. A vacina contém toxinas ou agentes químicos nocivos à saúde. Mito. Quem é saudável não precisa tomar a vacina. Mito. Pessoas com doenças crônicas não podem se vacinar. Mito. E vacina só é importante para crianças. Mito. São mentiras. Então, todos devem se vacinar
Existem vacinas para cada etapa da vida e a vacina é importante porque um ajuda o outro. Além da pessoa ser imunizada, ela está fazendo um papel até social, ajudando outras pessoas também a essa doença não se espalhar, tá? Então, a vacina é importante e você deve estar em dia com a sua caderneta de vacina. Gripe, páginas 149 e 150. A famosa gripe. A gripe é uma doença muito comum, facilmente transmitida por partículas de saliva de uma pessoa infectada, aos quais são expelidas por meio da respiração, da fala, da tosse e dos espirros. O vírus da gripe, denominado influenza, foi descoberto em 1933. Conforme registros históricos, essa enfermidade já era conhecida entre os gregos antes de Cristo. Depois, então, houve algumas epidemias de gripe que se tornaram mundialmente lembradas devido à grande quantidade de mortes por elas provocadas. São exemplos da gripe espanhola, a gripe asiática, a gripe de Hong Kong e, mais recentemente, a gripe aviária e a suína, também chamados de influenza A, que é H1N1. Nos últimos anos, a gripe voltou a preocupar médicos e cientistas. Geralmente, ela pode ser perigosa para crianças menores de 2 anos, idosos, gestantes e pessoas que já estejam debilitadas por causa de outras doenças. Quando alguém fica gripado, seu sistema imunitário se defende do vírus da gripe e a cura costuma ocorrer naturalmente. Lembra que a gente falou que a gente precisa estar com um corpo em dia para ele poder ter como se defender? Por isso que hábitos saudáveis deixam a pessoa mais forte. É isso que está dizendo. As pessoas que não têm a saúde tão boa são os que mais sofrem. Se você cuidar bem de sua saúde, não terá razões para temer o vírus da gripe. Porém, se essa doença aparecer em algum momento, siga essas dicas. Primeiro, descanse bem e alimente-se bem. Segundo, use lenço ao tossir ou espirrar, evitando a contaminação de outras pessoas. Por isso que a gente está usando máscara. Terceiro, beba muito líquido. E quarto, procure orientação médica. Página 150. Entreviste 2 pessoas adultas para entender um pouco mais sobre a gripe. Então, você vai perguntar, você fica gripado com frequência? Quais são as seguintes reações que acontecem quando você está gripado? Você vai ao médico quando está gripado? Quando fica gripado, que tipo de medicação você costuma tomar? Você tem um hábito de tomar vacina contra a gripe? Então, é uma pesquisa pessoal. Você vai fazer isso conosco para entender como é que funciona, combinado? Minhas descobertas. Após a entrevista, responda as seguintes questões. Que conselhos você daria para quem deseja evitar a gripe? Nós vamos pular o 2. 3. A que conclusão vocês chegaram? Vocês, no caso, você pode pedir ajuda aí para a mamãe. Sobre a gripe. Então, assim, olha, conselhos já foram aquelas imagens lá, durma, tome água, se alimente direito, procure um médico. Evite tossir perto dos outros. E que conclusões vocês chegaram? Gente, quando a pessoa tem cuidado e tá com o corpo forte, a gripe é tranquilo. Você passa por ela, teu corpo vence e você fica bem. O problema é quando você está com a imunidade baixa. Sabe o que destrói a imunidade da pessoa? Açúcar. Sabia disso? O açúcar destrói as células de defesa do teu corpo. Então, cuidado, coma fruta, tome água, descanse corretamente, que teu corpo será bem mais forte. Um beijo e até a próxima aula.